Olha aí a saída que Yuki Tabata, o autor do Black Clover, encontrou para as meninas saírem derrotadas, mas ainda permanecerem vivas. Vanica propôs um jogo que surpreendeu até Medícula. Agora as mulheres vão precisar se resolver em Spade. E depois do caos em Heart, estamos de volta na fronteira entre Spade e Clover para a decisão de Dante versus Yami Sukehiro. Será que Dante vai chegar aos 90%? Bom, vamos comentar o capítulo e vamos agora! Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter, também dá like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais Black Clover. E se quiser mangá barato, já sabe, né? Acesse o link aí na descrição para vocês conferirem os descontos da Amazon que eu sempre estou selecionando para vocês. O título do capítulo 255 é Vida Explosiva. Por conta dessa técnica de medícula que é usada pela Vanica para explodir os seus amaldiçoados. Repararam numa coisa? Temam pela Ororopética. Com essa história de desafiar Noel lá no reino de Spade, eu fico imaginando se no clímax desse segundo round da batalha entre as moças Noel e Vanica, quando a Vanica sentir um momento de desespero, ela venha a explodir ou querer explodir a Ororopética. Imagina a Ororopética inchando. Mas aí se a Noel derrotar a Vanica num tempo hábil, a maldição seria desfeita e a Ororopética voltaria ao normal. Será que isso acontece? O capítulo começa com a nova estocada de Noel em Vanica. E como imaginávamos no final do capítulo passado, adiantou foi bosta nenhuma. Só que Noel emenda a estocada com um rugido do dragão do mar a queima-roupa, só para ser contra-atacada numa velocidade absurda pela besta vermelha de Vanica. Vanica vai no blá 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 de que os ataques de Noel não funcionam, que é inútil, mas e esse sangue aí? Veio de onde? Da tua magia que não foi. Na primeira leitura, a arte, a limpeza das RAWs, né, os arquivos crus, estava tão mal feito que eu não consegui ver esse sangue. Podem ver. Eu fiquei sem entender direito. Por que Vanica ficou impressionada? Por que Medícula ficou impressionada aí com a Noel? Por causa de um sangue. Galera, as scans de One Piece até conseguem um trabalho de limpeza, digamos assim, 90% chegando à arte original do autor, nesse caso Eiichiro Oda. Mas as scans de Black Clover são cebosa demais, velho. Tipo, é uma arte que chega a 30% do traço original de Yuki Tabata. Noel conseguiu ferir Vanica ao ponto de impressionar a mulher e fazer ela perguntar o nome da guerreira por trás dos trajes de Valkyria. E notem que o Grimório de Noel brilha em uma página em branco, hein? Provavelmente ela ganhou uma nova magia. Ou seria o traje de sereia sendo adicionado ao Grimório apenas. Eu acredito em nova magia. Será que Undine foi parar no Grimório de Noel? Sei que esse golpe de Noel foi determinante para o que vem a seguir. Imaginem que se Noel não tivesse feito Vanica cuspir sangue, consequentemente não a impressionaria e a vilã mataria todo mundo. Mas Vanica decide propor um jogo para Medícula que envolve não matar Ororopética. Medícula pergunta o porquê disso, dizendo ter achado que destruir a sabedoria do reino de Heart seria o melhor a ser feito. Essa biblioteca infinita de Ororopética ainda vai ser bastante útil, viu? Em Clover, a gente tem 500 anos de história e entre umas 28 gerações de magos imperadores, né? O Lumière foi o primeiro, o atual é o 28º, o Julius Novacrono. E em Heart, quantas rainhas tiveram aí que foram passando conhecimento uma para outra e hoje Ororopética tem isso tudo acumulado? Porque é o conhecimento de uma mulherada e podemos ter respostas para muitos assuntos de Clover, como por exemplo a árvore de Qliphotha. Vanica propõe levar Ororopética até Spade para o desespero de Noel. Vanica quer fazer um jogo, já que ela se diverte em batalhas contra gente poderosa. E a proposta de levar Ororopética para Spade tem como objetivo fazer Noel ir até lá mais poderosa ainda, justamente para Vanica se divertir. E faz sentido, faz muito sentido, porque no primeiro momento, a gente analisando assim a ponta do iceberg, por cima,
Parece que o Yuki Tabata ele achou uma saída bastante conveniente para um cenário em que todo mundo deveria morrer. Mas Tabata, durante os últimos capítulos, ele desenvolveu bem o objetivo de Vanica. Ela quer que o portal para o mundo dos demônios seja aberto, para que os demônios venham ao mundo, para um humano sobreviver num mundo povoado por demônios tem que ser um humano muito forte, ou seja, 90% da população vai morrer, só vão restar aí pessoas muito fortes e demônios. E a Vanica quer estar nesse cenário, ela quer estar num lugar em que só tenham pessoas fortes, ela gosta dessa adrenalina. E eu também quero estar num lugar em que só estejam os fortes. E os fortes são aqueles que ativam o sininho. Verifica aí que às vezes o YouTube vai lá, desativa o teu sininho, tu não recebe notificações, fica triste, verifica e ativa o sininho. Vanica até usa como exemplo uma outra vez que ela se empolgou e foi justamente com a mãe de Noel. Vanica se lembra de Arcia Silva e diz que a mãe de Noel ficou bem mais forte na época, após Vanica ter sequestrado uma criança. Será o Asta? Galera, imagina se parte da origem do Asta esteja conectada com a origem da maldição dos Silva. Porque aí Medícula teria conjurado a maldição para os Silva, Arcia Silva morreu, mas a criança continuou nas mãos da Tríade das Trevas, o Asta. Vanica desfaz a magia de sangue e nisso vemos os reflexos da luta entre Mimosa e o Linguarudo, que pede para ficar mais um pouquinho, pois está quase conseguindo lamber Mimosa. Só que Vanica não precisa mais desses apóstolos e faz jus ao título do capítulo, mandando a magia Vida Explosiva. Galera, o Linguarudo incha, ele vira uma bola com runas demoníacas pelo corpo. Vanica vai detonar o poder do demônio que ela deu para os apóstolos como se fosse uma bomba. Só para situar vocês, que algumas pessoas ainda ficam em dúvida. A magia de Vanica é a magia do sangue. A magia de Medícula é a magia do mundo decadente, aquela que reduz os efeitos mágicos até de magos arcanos. Como vimos, né, os efeitos da magia de Sécuro e do selamento com a maga arcana foram reduzidos. Então são as magias de Vanica e Medícula, certo? Mas e as maldições, Mateus? As maldições vêm do contrato entre um humano e um demônio, nesse caso, Vanica e Medícula, e aí a Vanica consegue manipular essas maldições. O mais interessante é que isso vai acontecendo com os outros apóstolos também, todos com runas demoníacas, que nem vimos no dialeto de Zagred, quando o demônio estava todo desesperado lá no Palácio das Sombras. E já que aprendemos muito sobre runas em Heart, talvez o segredo para reverter maldições esteja justamente nas runas. Mas, se sim, não era para a Auroropética, com o vasto conhecimento que tem deixado pelas gerações passadas, ter acessado uma cura para ela mesma? As runas são a tradução gráfica de uma língua antiga. Então, talvez as runas dos demônios não sejam iguais. Talvez sejam outra língua. E é preciso entender essa outra língua para decifrarmos como se livrar das maldições. Eu fico pensando se as runas usadas por Heart, de repente, não traduzem o dialeto dos anjos. Então imagina, se a gente está aqui vislumbrando o cenário que para você curar uma maldição, você primeiro precise entender, precise traduzir as runas demoníacas, ou seja, a linguagem dos demônios. Imagina, e aí eu tomo como referência Harry Potter, aqui em Black Clover, ali em My Hero Academia, de vez em quando eu pego um exemplo de Harry Potter, né? Mas imagina que o menino Harry, no caso, o fato de Harry Potter, é que ele é um ofidioglota, ele fala a linguagem das cobras, sem perceber. Imagina o Asta, já entenderam onde eu quero chegar, né? Imagina o Asta subindo a porcentagem dele, que ainda não sabemos o quanto ele usa, mas imagina ele indo a 80%, não sei, ele ficando descontrolado, como ele ficou nos últimos capítulos ali contra o Dante, né? Que ele consiga falar a linguagem dos demônios e quando ele volta ao normal, ele tipo entende o que ele falou, só que agora ele consegue traduzir. Então talvez o Asta seja um ponto de ignição para a cura das maldições. Bom, Vanica vai embora com Auroropética e diz que estará esperando Noel no reino de Spade, pedindo para a menina ficar forte, e Noel grita de ódio e desespero. E é aí que o reino de Heart explode nos 5 pontos que estavam os apóstolos.
Vântica apostou que as meninas seriam fortes o suficiente para saírem vivas do impacto e é avassalador. E nisso, vamos nos afastando do reino de Heart cada vez mais e além, até que chegamos na fronteira entre Clover e Spade, onde tá rolando Yami Sukehiro versus Dante. E Yami dá-lhe mais um corte no inimigo que se propõe a mostrar o verdadeiro poder de um hospedeiro do demônio. E Yami se propõe a mostrar o verdadeiro poder de um homem normal. Mas e aí, quantos por cento? Vântica vai até o máximo 70%. O Dante iria até quanto? 80%? 90%? Quanto é que vocês acham? Lembrando que se rola os 100%, eu acredito que o demônio possui totalmente aquele corpo, tá? O Dante vai ficar adormecido, assim como o William Vingancinha ficou adormecido e o Pattori tomou conta daquele corpo. E isso não nos mostraria o poder total do demônio, tá? Por exemplo, se Lúcifer, ou Lucifero, como alguns de vocês preferem chamar, se apossar do corpo do Dante nos 100%, não vai ser o poder total do Lúcifer, tá? O poder total do Lúcifer seria quando ele obtivesse o seu corpo original, assim como o Zagred fez no Palácio das Sombras. Bom, confere o Apoia-se do Oblu na descrição e as recompensas. Considera me ajudar para que o Oblu possa continuar firme e forte. O que é que tu achou do capítulo? Gostaram das ideias aqui no vídeo? Chegamos até nos anjos, hein? Foram as considerações, modesta parte, interessantes, que dão um espaço bem bacana para o debate aí. Então, manda a tua opinião nos comentários e até a próxima!